Prezadas irmãs, prezados irmãos em Cristo, sejam todas e todos muito bem-vindos a esta reflexão, gravada nesta quinta-feira, dia 19 de agosto de 2021, aqui no Salão de Reuniões do Centro Espírita Harmonia e Fé, Casa de Estudo, Trabalho e Oração. Com certeza, esta casa já se encontra preparada desde as primeiras horas do dia, tanto no plano material como no plano espiritual. Vamos pedir ao Criador, nosso Pai Celestial, ao Mestre Jesus, ao mentor desta casa, Francisco de Paula Vitor, nosso querido Padre Vitor, aos nossos guias espirituais e espíritos protetores, que nos auxiliem no entendimento e interpretação da mensagem de hoje, no aumento do nosso conhecimento sobre a doutrina e sobre o Evangelho, na aplicação dos ensinamentos no nosso dia a dia, servindo a obra divina, e também na nossa evolução moral e espiritual, como é a vontade do nosso Pai Celestial. Jesus certa vez afirmou que onde se reunissem duas ou mais pessoas em seu nome, ele ali estaria. Com a certeza da presença do Cristo entre nós neste encontro virtual, deixemos por alguns minutos nossas preocupações materiais e vamos abrir os nossos corações e nossas mentes para os ensinamentos de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre, e assim seja. Meus irmãos, nós preparamos para essa nossa reflexão desta quinta-feira uma das diversas parábolas em que Jesus procurou nos dar uma ideia a respeito do que seria o reino dos céus. É conhecida como a parábola do fermento. Ela foi anotada por dois evangelistas, por Lucas, capítulo 13, versículos 20 e 21, e por Mateus, capítulo 13 também, versículo 33. O texto de Mateus, no capítulo 13, versículo 33, ele vem logo após a parábola sobre o grão de mostarda. Então, Jesus começa falando assim. Aliás, Mateus começa o seu texto falando assim: Disse-lhes Jesus, por fim, esta outra parábola. O reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha e que faz fermentar toda a massa. Já o texto de Lucas, capítulo 13, versículos 20 e 21, é o seguinte: Disse ainda Jesus: A que direi que é semelhante o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou em 3 medidas de farinha e toda a massa ficou levedada. Se nós formos interpretar apenas pelo lado material, nós vamos verificar que o fermento, colocado em pequena porção na massa de farinha, ele faz com que depois de algum tempo ela cresça. O pão assim produzido, ele não fica pesado, não é indigesto,
e nem fica impróprio para o consumo, porque o fermento tem também a propriedade de impedir o desenvolvimento de micro-organismos nocivos no pão produzido, né? Mas espiritualmente, nós podemos dizer então que o reino dos céus, ele é comparado a um fenômeno de expansão e de crescimento. Ou seja, a implantação do reino dos céus na alma humana, ele promove desenvolvimento. A implantação do Evangelho na alma humana promove o entendimento. De forma semelhante ao fermento, o entendimento espiritual produz profunda modificação sobre todos os elementos da alma humana, transformando-os em fatores de evolução. O fermento atua então de dentro para fora, tornando visível seu efeito na massa do pão. Também, da mesma forma, o Evangelho exerce o seu poder de transformação na intimidade do ser, na intimidade de cada um de nós. E, finalmente, exterioriza nossas potencialidades latentes, vencendo os valores viciosos que ainda permanecem em nosso espírito, que ainda nós trazemos de outras reencarnações e valores viciosos dos quais nós ainda não nos desfizemos totalmente. Então, o Evangelho, dentro dessa comparação, o Evangelho facilita, né, da mesma forma que o fermento facilita a massa para produzir o pão. O Evangelho facilita o nosso autoconhecimento, que é necessário para que nós possamos fazer a nossa reforma íntima. Também facilita a prática da caridade e dessa forma nos traz o sentimento de fraternidade e o amor ao próximo. Quando o homem começa a compreender a sua destinação sagrada, ele luta pela sua evolução moral e adota os fundamentos cristãos, fazendo com que ele então possa crescer assim como a massa do pão. E a partir daí ele passa a ser um exemplo vivo para aqueles com os quais convive. Pelas suas atitudes, pelas suas ações nobres, ele começa a influenciar positivamente a todos aqueles que o cercam. Sêneca, um filósofo romano, já dizia que a estrada dos preceitos é muito longa, a dos exemplos é breve e mais segura. Na verdade, a forma mais correta de educar, né, é através do exemplo. Existe um provérbio árabe que diz que enquanto as palavras comovem, os exemplos arrastam. E é assim em todas as idades. O exemplo pode ser muitíssimo útil, mas na infância ele é onipotente. Essa é uma afirmação de Fenelon, que é um teólogo católico. Padre Manuel Bernardes diz o seguinte, que o modo de ensinar mais forte e suave é o exemplo, porque ele persuade sem retórica, seduz sem porfiar, ou seja, sem discussão, convence sem debate, todas as dúvidas desata e corta caladamente todas as desculpas. Joana de Ângeles, né, espírito, afirma ou nos ensina, né, que
vive de tal forma que deixes pegadas luminosas no caminho percorrido, como estrelas apontando o rumo da felicidade. Então veja bem que ela, o espírito de Joana de Ângeles, né, compara então o fermento espiritual, né, a pegadas luminosas deixadas no caminho, um exemplo, né, pegadas luminosas no caminho, como estrelas apontando o rumo da felicidade. E também a mais bela de todas as frases sobre exemplo nos foi deixada pelo próprio Cristo, né? Vos dei o exemplo para que, como vos fiz, façais também vós. Muito bem, no texto, né, Jesus começa então, né, na palavra aí dos evangelistas, que o reino dos céus é semelhante, né? Então a gente observa que mais uma vez a comparação da parábola foi muito apropriada, né? Jesus ele tinha essa capacidade de fazer isso com muita propriedade, né? O fermento e toda a sua química, então, seria como o Evangelho e seu potencial renovador que nos levará ao reino dos céus, ao reino de Deus. O fermento excita outras substâncias e nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Essas são palavras de Emmanuel no livro Fonte Viva. E assim se nós examinarmos, né, a história do cristianismo, nós vamos verificar que grandes nomes passaram pela terra como fermento entre as massas humanas, atuando em nome de Cristo sob a luz do Evangelho. Assim nós tivemos Moisés, que foi o profeta da primeira revelação, tivemos Saulo de Tarso, né, São Paulo, que passou de perseguidor do cristianismo, passou a apóstolo de Cristo. Tivemos Francisco, o anjo de Assis, vários outros apóstolos e mártires, né, também seguiram o mesmo caminho. Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá e o nosso querido Chico Xavier também tiveram esse papel, né, muito destacado, esse papel de fermentando as massas humanas. Ainda voltando ao texto, né, a gente verifica que Jesus, de propósito, ele cita a mulher, né, fala assim, que uma mulher toma, né, o fermento e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Então, a mulher, aqui destacada de propósito como Jesus, é quem exerce a ação, né? Então vejam que já havia uma preocupação muito grande do Cristo, né, em destacar o papel da mulher. E nós verificamos que hoje, mais de 2000 anos depois, ainda existem tantos preconceitos contra a mulher. As 3 medidas podem ser comparadas aos 3 aspectos da personalidade: o aspecto material, o aspecto mental e o emocional, os quais, pelo Evangelho, serão transformados no devido tempo, como o fermento modificando a massa. Esses 3 aspectos da personalidade deverão, pouco a pouco, irem se afinando com as propostas da Boa Nova, garantindo o equilíbrio que modifica as vibrações. Isso é um ponto muito importante, porque nós sabemos, né,
que tudo no universo é energia eletromagnética, fazendo atração ou repulsão. O que será que nós estamos atraindo para nós? Mahatma Gandhi já dizia que quando um único homem chega à plenitude do amor, só ele neutraliza o ódio de muitos e muitos outros homens. Também no texto nós verificamos, Jesus fala que o fermento atua até que tudo esteja levedado. Essa expressão nos conduz à ideia de que a transformação moral da Terra, ela se dará de qualquer modo, com ou sem a nossa aprovação, pois a lei de progresso não nos pede licença, ela não nos pede que apoiemos ou não, ela existe, né, e faz o seu papel. De Deus nós viemos e a Ele retornaremos aperfeiçoados, depois de longa caminhada evolutiva. Né? Então nós retornaremos mais aperfeiçoados depois de longa caminhada evolutiva. Nós podemos mudar isso de que forma? Nós podemos alongar ou encurtar a nossa trajetória. É o livre-arbítrio em ação. Mas nós, finalmente, por um ou por outro caminho, retornaremos a Ele, ao Pai, ao Criador, guiados pelo amor ou pela dor. É a meta de todos, né? Isso significa que as mudanças material e moral continuarão até que tudo esteja transformado, assim como o fermento atua, né, até que tudo esteja levedado. Como que isso ocorre? Pela lei do progresso, acionada pelo fermento do Evangelho, até que tudo esteja consumado. Que a paz doce e serena do Cristo nos conforte e console para todo sempre, que assim seja.